9 sobre o cego de nascença, mas hoje o Senhor me deu algo em João também. Amém. Glória a Deus. Vou deixar aqui em James mesmo, lá. Tá ótimo, né, Alex? João 4, capítulo 4, verso 50. Você que possui o exemplar bíblico, abra comigo. É importante que você medite nesse momento sobre aquilo que eu vou ler. Se você não possuir, se chegue perto de alguém ou pode acompanhar aqui no telão conosco, que a mídia já projetou o versículo. Quantos encontraram, digam amém. Amém. E diz assim o texto: assegurou-lhe Jesus: pode seguir, o teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Eu só quero repetir algumas palavras para você nesse texto. Assegurou-lhe Jesus: pode seguir. Completando, o homem acreditou na palavra de Jesus. Amém? Você pode se sentar agora e falar o nome do Senhor? Mais do que um milagre, esse texto me revela a fé. E mais do que falar sobre o milagre, eu quero falar sobre a fé. Uma fé que amadureceu em meio a uma palavra. Uma fé que se completou em meio a uma verdade. O texto diz que esse homem acreditou. E o que é acreditar? É levar para dentro de si uma verdade que constituiu em si, ou que constitui em nós. Eu sei que muita gente mente querendo trazer verdades que não são. São verdades manipuladas em que nós encontramos mentiras. Mas eu quero falar nesta manhã de uma verdade que é a verdade, que as suas palavras são verdade, que ele carrega a verdade. Eu preciso mencionar nesta manhã sobre a verdade que traz à tona quem é Jesus. E através da sua palavra nós encontramos a verdade. Eu já disse, verdade é sobre aquilo que nós cremos ou colocamos dentro de nós, sobre o que aprendemos. É sobre aquilo que deixamos habitar dentro do nosso coração. Nós estamos aqui nesta manhã debaixo de uma verdade que encontrou morada em nossos corações, que foi a palavra de Jesus. Deixa eu repetir isso aqui para você. Se nós estamos nesta casa de oração nesta manhã, foi porque uma verdade encontrou o nosso coração. E essa verdade é a palavra de Jesus que nos encontrou. Naquele dia aquele homem precisava encontrar uma verdade. Há dias que acreditar é a única maneira de superar. Há dias que eu não tenho força para agir, eu preciso acreditar. Há dias que eu não tenho vigor para alcançar, eu preciso acreditar. Vai acontecer dias em que acreditar é a única maneira que eu encontro de superar toda a barreira. Acreditar em uma verdade me ajuda a superar uma dificuldade. Acreditar em uma verdade me ajuda a superar um anseio. Acreditar em uma verdade e que ela seja a verdade de Jesus me ajuda a constituir uma jornada. Mais do que uma casualidade, aquele homem naquele dia está numa jornada de fé sobre a verdade que ele precisa encontrar. Mais do que viver, você tem vivido na verdade uma jornada. Mais do que ser casual, você tem vivido uma jornada de fé, no qual você encontra uma verdade que te levará ao céu de glória. Acreditar depende muito do coração de quem escuta, de quem está ouvindo. Porque eu posso estar falando num domingo como esse uma grande verdade, e eu estou falando sobre a palavra de Deus, que é a maior verdade que existe nessa terra, mas você pode não dar ouvidos, porque o teu coração não quer abrir para isso. Então acreditar depende muito do coração de quem escuta, de quem está disposto a deixar a verdade entrar. Naquele dia o texto diz que um homem acreditou, sem conhecer métodos, sem conhecer regras. Ele acreditou em uma verdade, sem conhecer Jesus, mas ele acreditou na sua palavra. O texto diz que ele ouviu que Jesus estava voltando novamente para Galileia, para Caná,
mas ele acreditou na verdade da sua palavra. Ele queria, claro, que fosse feito do seu método, do seu jeito, mas acima de tudo, ele acreditou na palavra que é a verdade. Porque quando as coisas não estão no nosso controle, nos cabe acreditar. Quando nós não podemos controlar ambientes, coisas, pessoas, nos cabe acreditar. Quando tudo foge do controle das nossas mãos, nos cabe acreditar na verdade da palavra de Jesus. O texto diz que ele acreditou. E eu entendo que acreditar alinha mente, coração e prática. Naquele dia, aquele homem preparou a sua mente para acreditar. Ele abriu o seu coração, mas exerceu em prática de ir e confiar. Você nessa manhã precisa estar dentro dessa estrutura espiritual, de entender que a tua mente precisa estar alinhada com aquilo que se fala, e o teu coração aberto para aceitar tudo aquilo que se vê, tudo aquilo que se ouve, para que depois você possa colocar em prática toda a verdade que construiu dentro do teu ser. Aquele homem naquele dia alinhou a mente, o coração e a sua prática. E eu entendo que ele fez nada mais nada menos do que alinhar fé, razão e emoção. E aqui o texto diz que ninguém gritou mais alto que ninguém, mas ambas se submeteram a uma palavra. Deixa eu repetir isso aqui para vocês, que parece complexo, mas não é. Naquele dia não, a fé não ultrapassou a razão nem a emoção, mas as três se submeteram a uma palavra de Jesus. Antes da tua razão, antes da tua emoção, antes de você falar que tem ou não fé, entenda uma coisa: a palavra de Jesus soar nesta casa, toda a tua fé, toda a tua mente, toda a tua razão vai se submeter à palavra de Jesus. Nós precisamos deixar que a palavra de Jesus seja a nossa estrutura. Nós precisamos deixar que a palavra de Jesus alinhe a nossa mente, conduza o nosso coração, mova os nossos passos. E é essa palavra que quer fortalecer a tua fé nesta manhã. É essa palavra que quer fortalecer a razão e a emoção dentro de você. Como? Que você se submeta à palavra. Antes da tua razão, antes da tua emoção, antes de você falar que tem fé ou não, se submeta a uma palavra. Porque naquele dia aquele homem se submeteu à palavra de Jesus. E eu entendo que acreditar na palavra de Jesus é seguir em frente mesmo quando eu ainda não dei o primeiro passo. Aquele homem não tinha dado o primeiro passo, mas a palavra havia chegado primeiro. Antes de você dar o passo, eu quero profetizar nesta manhã que a palavra de Jesus está chegando naquele ambiente que é totalmente desfavorável, que você não acredita mais. Eu vou repetir: antes de você dar um passo nesta casa, a palavra de Jesus está chegando primeiro naquele lugar. A palavra de Jesus está chegando primeiro naquele ambiente. A palavra de Jesus chegou primeiro naquela causa. Antes de eu me movimentar, eu preciso crer que a palavra chegou primeiro. E é isso que edifica uma fé. É acreditar mesmo sem ver. É andar mesmo sem ter chão. Mas é saber que tudo está sendo conduzido pela palavra de Deus. Aquele homem alinhou a sua fé, mesmo com o medo latente. Ele acreditou na palavra, mas quem sabe dentro dele ainda o medo estava com desconfiança. Será? Mas ele foi. E meio a essas coisas latentes que tentam nos confundir, e meio a esses medos que tentam gritar dentro da nossa alma, você precisa continuar em frente. O medo não pode te paralisar nesta manhã. E eu preciso repetir isso aqui para o teu coração. O medo não pode te paralisar nesta manhã. Vai em frente, porque uma palavra já foi liberada no teu caminho. Contra o teu medo é a palavra de Jesus liberada que vai te fazer alcançar. E eu entendo que a palavra de Jesus na vida daquele homem foi mais forte do que todo medo, do que todo anseio e do que toda a preocupação que ele sentia naquele dia. Contra todo o medo que você está sentindo nesta manhã,
contra todo anseio. Quem sabe você chegou aqui muito preocupado com o que será no dia de amanhã. Mas eu quero te dizer que existe uma palavra liberada nesse altar no teu coração. Existe uma palavra do trono da graça liberada para a tua alma que vai gritar nesta manhã mais do que o teu medo. Eu vou repetir. Há uma palavra que vai te envolver mais do que o medo te envolveu, mais do que a desconfiança te envolveu, mais do que a preocupação te perseguiu. Deus está dizendo, existe uma palavra de vitória para você nesta manhã, porque você rompeu as barreiras do medo e chegou. Você rompeu. O texto me fala que Jesus volta mais uma vez a Canaã, porque a primeira vez que Jesus esteve foi para o milagre da água para o vinho. Então novamente ele está voltando àquela cidade, a sua cidade. E eu entendo que Jesus pode fazer milagres diferentes em lugares repetidos. Guarde isso no teu coração. Jesus pode fazer milagres diferentes em lugares repetidos. Quem sabe você precisa que Ele faça um milagre diferente na tua casa, mas o lugar é o mesmo, mas o milagre pode ser diferente. Quem sabe você precisa que Ele faça um milagre diferente no teu trabalho. O lugar é o mesmo, mas o milagre será diferente. Deus está falando, para mim não há limites sobre aquilo que eu posso fazer e fazer de novo. Eu vou repetir, para Deus não há limites sobre aquilo que Ele pode fazer e fazer de novo. Se precisar, Deus faz de novo naquele lugar. Eu vou repetir, porque é profético esta manhã. Se precisar, Deus faz de novo naquele coração. Se precisar, Deus faz de novo naquela casa. Se precisar, Deus faz de novo naquele ambiente. Deus está falando, pode ser o mesmo lugar, mas o milagre é diferente. Pode ser a mesma casa, mas o milagre é diferente. Naquele dia, não era mais sobre um casamento, mas era sobre uma família, sobre um pai de família desesperado, porque o teu filho não estava. Possivelmente essa história está acontecendo no reinado de Herodes Antipas. E nós vemos que ali era um governo, e esse homem era um oficial do governo. Era um servo que trabalhava, mas que estava desesperado. Que possivelmente tinha deixado todo o seu trabalho naquele dia para conseguir restituir algo maior. Porque nem tudo é o dinheiro, amados, que vai comprar. Nem tudo é o seu cargo que vai exercer. Às vezes eu vou precisar correr atrás de algo maior. Mais do que eu sou é quem Ele é, guarda isso. Mais de quem eu sou é quem Jesus é em mim. O meu cargo não deu certo. O que eu tenho não deu certo. Mas quem Ele é dá certo. Naquele dia quem aquele homem era não deu certo. Todo o seu prestígio, o caráter limpado, naquele dia não adiantou de nada. Toda a sua patente, toda a sua seu magistério, toda a sua, formação não adiantou de nada. Todo o seu dinheiro naquele dia não adiantou de nada. Ele precisava de alguém maior. Ele precisava de alguém maior. Porque ninguém pode dizer que é uma autoridade se não estiver debaixo de uma. Eu repito isso aqui para você. Ninguém pode dizer que é uma autoridade se não estiver debaixo de uma. E eu só estou aqui nessa manhã porque eu estou debaixo de uma autoridade, irmão. Que é a autoridade dos céus. Ele chegou desesperado, procurando ou encontrar Jesus. No mesmo lugar em que noivos conheceram o poder da presença, aquele homem vai conhecer o poder de uma palavra. Eu repito isso aqui. No mesmo lugar que noivos conheceram o poder da presença, naquele dia, no mesmo lugar, aquele homem vai conhecer o poder de uma palavra. Quando Jesus não mudar coisas ou ambientes, é porque chegou a vez de pessoas. Quando Ele não mexer em coisas, quando Ele não mexer em ambientes, é porque Ele quer mexer no teu coração, é porque Ele quer falar contigo cara a cara. Hoje, nessa manhã, se Deus não mexer em alguma estrutura física, é porque Ele quer mexer na estrutura do teu coração. Parte disso. Hoje Deus quer mexer em você. É o poder da palavra. Olha a Deus. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nessa lugar. Aquele homem fez de tudo e vai fazer tudo para ver a saúde do seu filho restaurada. Eu entendo que quem não sai do conforto vê a sua família morrer. Algumas vezes nós vamos ter que sair do conforto para que algo perdure, para que a nossa jornada não termine. Já foi falado aqui nessa manhã.
Jacó não deitou sobre penas, ele deitou sobre peso. Mas uma visão foi gerada naquele ambiente, onde o céu se abriu. Às vezes nós não vamos conseguir deitar sobre penas, porque o conflito e o peso é muito maior. Mas tenha certeza que dentro do nosso desconforto, o céu está gerando uma visão de algo maior para a nossa jornada. É sobre isso que eu acredito. E ele saiu do seu conforto para que não pudesse sofrer algo dentro de sua casa. E aqui não está mais importando mais a sua patente ou quem ele era, ele está indo como servo, como alguém que está flagelado pela situação. E eu entendo que tem gente com a vida cerrada porque não se movimenta a ter encontros com Jesus. Eu vejo que pessoas estão com a vida estagnada porque não se movimentam mais em direção de Jesus. Entenda uma coisa: Moisés não alcançou a liberdade no Egito, Moisés alcançou a liberdade nas águas quando o mar se abriu. É muito improvável que Deus vai fazer você alcançar coisas extraordinárias, mas você precisa se movimentar a encontros com Ele, porque se você ficar parado, estagnado, desacreditado, nada no céu vai se movimentar na sua direção. Mas nessa manhã eu quero que você abra os seus olhos espirituais a entender que você precisa ir de encontro a Jesus, aquele que tem a palavra que pode mudar a sua história, aquele que tem a palavra que é a verdade viva no teu coração, que é a verdade viva neste mundo. Aquele homem está saindo de Cafarnaum agora, entenda isso, diz o texto, para encontrar Jesus em Caná, cerca de mais ou menos 23 ou 25 quilômetros de estrada, mais ou menos 6 ou 8 horas por dia. Mas ele foi. A viagem é cansativa, mas ele foi. Ele não foi uma jornada casual, ele foi uma jornada de fé. Naquele dia ele precisava que algo se movesse em direção ao favor dele. E eu quero te perguntar nessa manhã: a sua vida aqui é casual ou é de fé? A jornada que você tem trilhado nessa terra é casual ou é de fé? Responda para o Espírito Santo nessa manhã. Como está a tua jornada? Como vai ser os teus encontros com Jesus, casual ou de fé? Você precisa movimentar a tua fé para que se amadureça o milagre que se espera. Amadureça a tua fé hoje, dando o primeiro passo. Independente se ele vai fazer ou não, dá o primeiro passo. Vai ao encontro dele. Independente se Jesus vai realizar ou não, dá o primeiro passo. Vai ao encontro dele. Jesus espera que nós nos movimentamos para que ele se movimente também. Ele não quer forçar nada e nem precisa forçar nada, porque ele já fez tudo na cruz do Calvário por mim e por você. Nós que precisamos nos movimentar diante de toda a graça que ele nos deu na cruz do Calvário. Ele está saindo então de Cafarnaum, saindo para Caná da Galileia, seguindo uma jornada de fé. Você entendeu isso comigo? Assim como nós precisamos entender a nossa jornada de fé, porque Deus não age no casual, Deus age na fé. Muita gente tem preguiça de sair de casa, mas quando era do mundo ia no carnaval. Tem preguiça de vir à igreja, mas quando estava no mundo ia no baile. Quando estava no mundo corria 100 quilômetros de carro, não sei, para chegar em ambientes de festa, em ambientes de conforto. Como está a sua jornada de fé nesta manhã? Como está a tua jornada nesta manhã? Você precisa levar isso para dentro do teu coração. Porque eu entendo que na jornada tem propósito, mas na casualidade tem acasos. E Deus não trabalha com um acaso, Deus trabalha com um propósito. E Deus quer trabalhar com um propósito na tua vida nesta manhã. Deus quer trabalhar com propósito. Vamos seguir o texto, versículo 47. Aquele homem ouviu, ele não viu, ele ouviu primeiro. Antes de ver, esteja com os teus ouvidos aguçados a ouvir e entender o que se precisa. Aquele homem ouviu que Jesus vinha, estava vindo. Sabe o que eu reparo aqui? Às vezes os personagens são muito vivos enquanto eu faço alguns sermões.
Mas parece que eu estou vendo aquele homem o ano por inteiro. Ele está dizendo: não importa o quanto custa, não importa o quanto cabe a mim, eu vou. Sabe? Aquele homem está dizendo assim: não importa o quão difícil é, a minha parte eu vou fazer. Não importa quantas dificuldades, quantas barreiras vão aparecer no caminho. Ele está dizendo: a minha parte eu vou fazer. Só você e Deus sabe o quanto custou para chegar nesse lugar. Mas você veio. Só você e Deus sabe o quão dificultoso foi você levantar nessa manhã para vir a esta casa de oração. Mas você veio. Só você e Deus sabe o quanto tem custado você continuar fiel, permanecer firme. Mas você veio. Mas você continua. Mas você não para. Mas Deus viu o seu esforço nessa manhã e está anulando toda a sentença contrária da sua vida. Porque o esforço faz com que Deus anule sentenças. Eu vou repetir: um esforço seu faz com que Deus anule sentenças desfavoráveis. Deus está anulando sentenças desfavoráveis nessa manhã. Se havia sentença de morte rodeando a tua casa, Deus está anulando, porque viu o teu esforço de vir ao encontro dele nessa manhã. Se havia alguma sentença de maldição, Deus está anulando nessa manhã, porque viu o teu esforço de ir ao encontro dele. Se existe alguma sentença maligna que o inferno tentou impor, colocar, exercer, Deus está anulando nessa manhã. Eu profetizo: Deus está anulando toda sentença maligna contra a tua vida, contra a tua casa. Deus está anulando. Se você não medir esforços, Deus não vai medir também. Eu vou repetir isso aqui. Se você não medir esforços, Deus não vai medir também. Deus vai dar na proporção correta na qual você precisa. Se Ele der mais, agradeça, porque é a graça dele na tua vida. Mas a porção correta já está liberada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu coração. Há situações em que o cargo, o dinheiro e a influência não resolvem, e só Jesus. E foi isso que aquele homem percebeu naquele dia: que tudo o que ele era, quem ele era, aonde ele estava, não resolvia o problema dele. Ele precisou deixar algumas coisas para que pudesse receber o que ele precisava. Que você deixe algumas coisas que estão te prendendo nessa vida, para que você não perca encontros de milagres com Jesus. Rejeite algumas coisas que te seguram. Sabe, às vezes nós estamos perdendo tempos preciosos e temos encontros com Jesus, porque estamos amarrados sobre aquilo que o mundo impõe sobre nós. Mas nessa manhã eu quero que você se desamarre, se desprenda, para que você não perca encontros que vão mudar a história, para que você não perca encontros com Jesus que vai mudar a tua mente, para que você não perca encontros com Jesus que vai transformar a tua fé, o teu ser, o teu vigor. Nessa manhã nada vai te prender. Eu preciso profetizar isso aqui. Nesta manhã, nada que o mundo faça, nada que o mundo te eleja vai te prender de encontros, de te privar de encontros com Jesus. É sobre isso que eu acredito. Versículo 48. Jesus está explicando que, e se não virem sinais? Eu quero ler com você. E Jesus disse: a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis, né? Era Jesus desafiando a fé daquele homem. Você quer que eu vá com você, porque daí você vai crer, mas e se eu liberar uma palavra? Sem eu ir, você crê? É sobre isso nessa manhã. Às vezes a gente quer a presença física, mas a palavra vai mais rápido. Deixa eu entender, estudar isso aqui com você. Se não virem sinais, Jesus está, na verdade, confrontando a fé de um homem que estava baseado naquilo que era provável ou possível, naquilo que ele queria como provas visíveis e apalpáveis. Mas Jesus está desafiando a fé dele. E se eu mandar uma palavra, você crê? E se você não precisar pegar na caneta e assinar, você crê? E se você não precisar colocar a tua mão na massa e apenas a minha palavra resolver, você crê? É sobre isso naquele dia.
Jesus não estava mandando um paliativo, Jesus estava mandando uma cura. Mas aquele homem precisava crer. Matthew Henry explica que Jesus não vai descer, mas vai curar. Porque não era o método, era a palavra. E às vezes a gente está arraigados a método, nós nos grudamos a filosofias, a dogmas, as regras, e Jesus está falando, não é do seu jeito, mas é do jeito que eu quero realizar, para que a tua fé não seja somente em provas visíveis, mas naquilo que não se contempla. Deus quer amadurecer a tua fé nessa manhã. Eu disse que antes de qualquer milagre, eu queria falar sobre a fé. Antes de você receber qualquer milagre, Deus precisa tratar a sua fé nessa manhã. Deus precisa te conduzir a esse caminho de fé, essa jornada de fé. O teólogo Matthew Henry está dizendo, Jesus não vai descer, mas vai curar. Jesus não faz o que eu quero, faz o que eu preciso. E a gente já cansou de ouvir isso aqui nesse altar. Às vezes não vai ser do jeito que eu quero, mas é do jeito que eu preciso receber por Jesus. Aí a gente quer dar o nosso GPS para Jesus e falar, vai lá. Aí a gente quer dar a nossa ordem para Jesus e falar, faz desse jeito. Deus está dizendo, eu sei o caminho, mas o meu método é diferente do que você está acostumado. E é isso que é uma fé amadurecida. É sair do costume, é sair do conforto e acreditar na verdade. Jesus quer te tirar de um conforto nesta manhã, e eu acho que isso está casando desde o começo desse culto. Eu acho que Deus está querendo tirar pessoas a estações de desconforto, mas fica tranquilo, não vai faltar milagre nesse desconforto. Isso queima no meu coração esta manhã. Deus está falando, há algumas estações de desconforto, mas fica tranquilo, não vai faltar milagre se você acreditar na verdade. Se Jesus quisesse, ele poderia ir andando, ele poderia ir correndo, mas ele está dizendo que a palavra chega primeiro. E para algumas coisas Jesus tem pressa, e ele usa o que é mais rápido. Guarda isso no seu coração. Hoje eu quero declarar que Jesus vai usar o que é mais rápido para que você alcance o milagre ainda essa semana. Eu vou repetir porque é profético. Pega quem quer, recebe quem acredita. Nessa semana Jesus vai usar o que é mais rápido para que você receba um grande milagre da parte dele. Isso toca dentro de mim, irmão. Eu não sei você, mas eu estou todo arrepiado com essa palavra aqui em cima desse altar. Jesus está falando para aquele homem, eu posso ir andando, mas a minha palavra chega mais rápido. E quando você anda, a palavra age. Enquanto a gente caminha, a palavra corre. A palavra é mais rápida. A palavra é mais eficiente. A gente não precisa andar por onde a palavra já correu por nós. E essa certeza de fé que a gente tem que ter. A gente não precisa andar por onde a palavra já correu por nós. Naquele dia a palavra chegou primeiro na vida daquele homem. E a gente entende que é uma geração flagelada, chorosa. Não foram me visitar, esqueceram de mim, não me ligam mais. Mas entenda uma coisa, naquele dia Jesus não tinha caderno de visita, Jesus não tinha a agenda marcada, ele tinha uma palavra. Jesus tem uma palavra para você nesta manhã. Descansa o teu coração. Independente se o pastor esqueceu de te visitar, se a equipe de visita não foi, se tem irmãos que não te ligam mais, Jesus tem uma palavra nessa manhã que vai confortar, e se precisar confrontar aquilo que você está acostumado a viver. A palavra de Jesus é melhor. Jesus então corrobora dizendo e liberando a palavra no versículo 50: vai, o teu filho vive. Sabe o que eu entendo aqui? É Jesus mostrando para aquele homem: hoje está aqui, não é de lá. Não, vamos de novo. O que Jesus precisa fazer hoje é daqui. Não precisa entrar lá. Só que fala comigo. O que Jesus precisa fazer hoje é daqui. Ele não precisa ir lá. O que Jesus precisa fazer hoje é daqui, não é de lá.
Eu quero que você guarde isso no teu coração, porque isso aqui acendeu uma chama dentro do meu. O que Jesus está falando para aquele homem hoje é daqui, eu não preciso ir lá. Hoje é daqui, eu não preciso fazer lá. Hoje sai daqui, porque chega primeiro do que eu ir lá. Hoje Ele começa a fazer a obra aqui, para que você veja o futuro de lá, para que você contemple uma manhã de lá. Mas Ele começou aqui, e é aqui que Ele vai iniciar uma grande obra. Ele não precisa fazer lá sobre o que Ele pode fazer daqui. Guarda isso. Ele não precisa ir lá se Ele pode fazer daqui. Quando Ele quer, Ele entra. Mas hoje a palavra chegou primeiro. Hoje Ele quer fazer daqui. Hoje Ele só quer liberar uma palavra. Uma palavra não tem mais enfermidade. Uma palavra não tem mais câncer. Uma palavra não tem mais mioma. Uma palavra não tem mais morte. Uma palavra não tem mais coração grande. Uma palavra não tem mais veia entupida. Uma palavra não tem mais nenhum domínio maligno. Uma palavra. Hoje Ele quer fazer daqui. Se você usar a tua fé hoje, Deus vai te dar mais. Mais do que você pensa. Mais do que você imagina. Aquele homem está voltando sem duvidar. Porque quando eu acredito, Deus garante os meus passos para que eu possa realizar um milagre. Aquele homem está voltando sem titubear, sem desacreditar, apenas quem sabe em conflitos, ou quem sabe em dúvida, será? Mas ele foi. Mais do que a incerteza e do que a dúvida, ele acreditou. Ele está voltando com uma palavra. Naquele dia Jesus não precisou colocar as mãos. Olha aí o texto. Ele liberou uma palavra. Ele não andou até Cafarnaum com aquele homem. Ele liberou uma palavra. Ele não precisou correr, pegar táxi, carrete para ir fazer um milagre. Ele usou apenas uma palavra que o filho vive. Deus está dizendo: nesta manhã eu vou usar uma palavra. Os teus sonhos vivem. O teu projeto vive, a tua casa vive, os teus negócios vivem, o teu coração vive, a tua mente vive, esse filho vive, essa filha vive, esse marido vive, essa esposa vive. Deus está dizendo uma palavra e vive, e voltará à vida, e tornará a vida, e voltará a renascer, a viver. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Oh, estou com isso no meu coração. É uma palavra que você precisa nesta manhã. Vai, ele vive, vai, ela vive, vai estar de pé, vai estar em casa, vai estar vivo. Crer é mais poderoso do que receber, e foi isso que aquele homem fez. Ele está voltando não com a milagre nos braços, mas ele estava voltando com algo poderoso no coração, que era a palavra. Porque quando ele chegasse em casa, ele ia ver. Mas antes dele foi crendo. Isso é mais poderoso do que receber. Ele creu. Porque depois que eu recebo, eu não creio mais. Eu contemplo. Mas aquele homem saiu sem receber, mas crendo. Entenda isso. Se você recebe agora, você só contempla, você não crê mais. Mas Deus quer fazer alguns passos de fé na tua vida. Primeiro você crê, para que depois você contemple o milagre. Há alguns passos de fé nesta manhã, diz o Espírito Santo de Deus, para que Ele possa amadurecer a tua fé. Primeiro você crê, para que depois você receba o que você precisa. Foi isso que aquele homem fez. Ele creu antes de receber. Entenda que a distância, o percurso, não vai limitar o poder de Jesus. A palavra chegou primeiro. Não importa o quão longe esteja o milagre que você precisa, a palavra vai alcançar nesta manhã. Não importa o quão longe está aquilo que você necessita, a palavra vai alcançar nesta manhã. Não tem distância, não tem nada que limite o poder de Jesus. A palavra vai chegar. Mas pastor, o coração dele é de pedra, a palavra vai chegar. Mas pastor, o coração dele é de pedra, a palavra vai chegar. Não tem nada que limite o poder da palavra de Jesus. Não tem nada que atrase o poder da palavra de Jesus. A palavra vai chegar, o milagre vai acontecer. Creia em uma palavra.
dizer em João 6:68: para onde iremos, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna? Você entende isso? A palavra que conduz os meus passos também é a palavra que guarda o meu coração, que guarda a minha mente. Para onde eu irei? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Só o Senhor tem a palavra que abre e que fecha. Só o Senhor tem a palavra que cura e liberta. Para onde eu irei sem a tua palavra? Você fez essa pergunta? Você consegue acordar sem a palavra dele? Como é que você consegue chegar num outro destino se você não tiver a palavra dele? Você já se fez essa pergunta? Para onde eu irei, Senhor? Se só o Senhor tem a palavra que eu preciso. Porque quando todos se afastam, a palavra permanece. Quando todos viram as costas, a palavra permanece. Quando todos não acreditam, a palavra permanece. Quando todos não dão valor, a palavra permanece. Deus está dizendo que você precisa nessa manhã da palavra que traz a vida. É a palavra que te conduz. Guarda essa lição no teu coração. A palavra nunca abandona quem decide confiar. Como está a tua confiança em Deus nesta manhã? Existe uma palavra que não vai te abandonar. Eu vou repetir: existe uma palavra nesta manhã que não vai te abandonar. Ela está aqui. É a palavra do Senhor. É a palavra de Jesus. Versículo 51 para a gente terminar. Vamos lá. Alguns servos daquele homem vão chegar ao encontro dele, vão dizer, anunciar dizendo: o teu filho vive. Quais são as palavras que Jesus usou naquele dia? O teu filho. E dessa vez estamos ouvindo de pessoas dizendo que o teu filho vive. Os servos naquele dia usaram as mesmas palavras que Jesus usou. Você já parou para estudar esse texto? O texto está falando que as palavras de Jesus foram: o teu filho vive. Aí quando aquele homem está chegando perto de casa, chegam os servos dele e vão usar a mesma palavra que Jesus usou: o teu filho vive. Aí isso mexeu comigo, porque eu entendi que palavras antigas, coisas que Jesus profetizou ou disse lá atrás sobre você ou para você, estão chegando no seu futuro como milagres vistos por outros. Glória a Deus. Coisas que Jesus disse lá atrás não ficaram esquecidas, vão sair de bocas de pessoas nesse futuro próximo que Ele está preparando para você. Deus não esqueceu da promessa que Ele fez. Deus não vai descumprir a fala que Ele disse que um dia faria. Na verdade, Ele está te preparando, porque lá na frente você vai ouvir de pessoas o que Jesus fez na tua vida. Pessoas vão testemunhar o que Jesus falou e o que Jesus está fazendo. Eu vou repetir: pessoas vão testemunhar. Se precisar, vão repetir o que Jesus falou que ia fazer, o que Jesus falou que ia colocar, o que Jesus falou que ia liberar. Nessa noite, nessa manhã, eu quero profetizar: as palavras não ficarão esquecidas, mas serão lembradas em forma de testemunho. Meu Deus, meu Deus, isso aqui impacta demais, porque entendi que Jesus prometeu vai impactar na realização. Outras pessoas vão ver também, porque às vezes a gente quer somente que a gente enxergue o milagre, e é sobre isso realmente, porque nós não somos conduzidos pelo que os outros são, mas Jesus está dizendo que o que Ele prometeu lá atrás, pessoas vão ver também aqui na frente. Se Ele prometeu que o teu marido estaria do teu lado, confia. Deus está preparando aquele coração para que Ele possa estar aí do teu lado. Se Ele prometeu que a tua esposa está do teu lado, confia. Deus está preparando o tempo certo em qual pessoas vão testemunhar, em qual ela mesma será um testemunho de vitória sobre aquilo que você pediu para Ele. Meu Deus, meu Deus, a confirmação chegou no caminho de quem decidiu obedecer. Aquele homem só estava obedecendo. Quem sabe confuso, porque Jesus não desceu com ele, mas ele foi obediente. E quando nós obedecemos, há uma confirmação de vitória sobre aquilo que precisamos.
Eu entendo que as palavras de Jesus não pedem aplausos, mas elas pedem entrega. E é sobre a minha e sobre a sua entrega. Antes do mundo ver, eu preciso me entregar. Antes do mundo contemplar o meu milagre, eu preciso fazer ele gerar em mim. Naquele dia, aquele homem acreditou. Você precisa deixar as palavras de Jesus desconstruírem esse muro de medo que você construiu. Você precisa deixar que as palavras de Jesus destruam toda essa fortaleza de medo que você colocou acima da palavra dele. Deixe com a palavra de Jesus. Deixa com a palavra dele nessa manhã destruir esse muro do medo, para que possa se construir um caminho de paz. Aquele homem foi em paz, debaixo de uma palavra. Aquele homem caminhou em paz, porque sabia que a palavra faria algo. Jesus mostrou naquele dia que ele governa tanto tempo, quanto distância, quanto a vida. Descansa. O tempo, a distância e a vida estão nas mãos dele e fazem parte do propósito que ele estabeleceu para você. O milagre era só para um, mas alcançou a todos naquele dia. O teu milagre vai alcançar muita gente. Eu quero profetizar isso em nome de Jesus. Quando o teu milagre se tornar um testemunho, vai alcançar muita gente que você nem espera, mas que vão saber entender o que Jesus fez na tua vida. É sobre isso nessa manhã. A fé que amadureceu e virou um milagre. O milagre era para um, mas alcançou muitos naquele dia, ao ponto de muitos trazerem o milagre vindo da boca como confirmação do caminho de paz. Deus está colocando confirmação no caminho de paz que você vai trilhar durante essa semana. Eu preciso profetizar isso sobre você. Deus vai colocar confirmações. Deus já está liberando sinais sobre o teu caminho nesta semana, do que Ele vai fazer, do que Ele vai realizar, do que Ele vai colocar. Eu profetizo em nome de Jesus. Deus está liberando sinais, testemunhos do que uma grande vitória, do que um grande milagre já chegou no teu caminho e que você está vivendo. Naquele dia só precisava que um cresce. Jesus só precisava que um cresce para que muitos testemunhassem. Ele só precisa que você creia nessa manhã, porque testemunho não sai da boca de quem crê. Você só precisa que você creia nessa manhã. Salmo 107, 20, eu termino aqui. Afirma que há duas versões, eu vou ficar com a NVI. Enviou sua palavra e os curou e os resgatou da morte. Se coloca de pé, eu quero orar com você. Glória a Deus. Eu quero orar a palavra que liberta. Eu quero orar a palavra que constrói. Eu quero orar a palavra que determina. E é a palavra de Jesus. O que você precisa nessa manhã é de uma palavra. E o que você vai levar é a confirmação desta palavra. O milagre já está no teu caminho. Acredita na palavra. Deixa eu repetir isso aqui no teu coração. O milagre já está no teu caminho. Acredita na palavra. Não faça uma casualidade aquilo que Deus quer transformar em uma jornada de fé. Não faça uma casualidade vir num domingo de manhã como esse, simplesmente porque você acha que é uma obrigação. Não faça isso. Mas faça esse domingo de manhã uma jornada de fé espiritual sobre aquilo que Deus quer realizar na tua vida, na tua casa. Deus quer realizar algo grande em você. Deus quer realizar algo grande na tua família, na tua casa. Deixa eu pedir para o grupo novo aqui que eu quero orar. Com você que entendeu a palavra, com você que vai levar a palavra nessa manhã. É tempo de levar a palavra. Feche os teus olhos. Eu quero orar com você. Bendito Deus amado e eterno Pai, nós oramos agora, Senhor, mediante a Tua palavra, mediante de tudo aquilo que o Senhor liberou sobre nós. E nós cremos que não há limites para a Tua palavra. Nós cremos que não há limites para o Teu poder.
mas nós também precisamos crer nessa manhã que não há limite sobre a nossa fé amadurecida. Senhor, Tu és o Deus que pode fazer o que eu não posso, realizar o que eu não consigo. Então somente eu te